Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Amém. Cadê os mais vencedores? Glória a Deus. O pastor perguntou se eu ia cantar, mas ele queria ouvir só as coisas para você sair correndo. É engraçado esse pastor, né? Amém. Glória a Deus. Nessa noite, o Senhor nos dá uma oportunidade de estar na tua casa, de ouvir mais a sua palavra, de aprendermos para sermos mais do que vencedores. Amém? Então, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 26. Capítulos 17 e 18. Que fala da história de Isaac. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Então está escrito assim a palavra do Senhor. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar. E habitou lá, e tornou Isaque, e cavou os poços de água, que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Amém? Coloca a sua Bíblia no banco, coloca a mão à altura do seu coração. Neste momento, peça a Deus que nada impeça você de ouvir a voz dele neste lugar. Senhor Deus e Pai, diante do Senhor, Deus, nós nos colocamos nessa noite, ó Pai. Somos gratos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar na Tua casa, Senhor, nessa noite. Somos gratos, Senhor Deus, pelo sustento, ó Pai, a cada dia que o Senhor tem nos sustentado, ó Pai, que o Senhor tem permitido, ó Deus, nós levantarmos, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero te pedir neste momento, ó Pai, que o Senhor Deus venha falar, meu Pai, aos nossos corações, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Deus, ministra, Pai, uma palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor Deus. Que os nossos ouvidos, ó Pai, estejam abertos, ó Deus, para ouvir a Tua voz, Senhor Deus. Para ouvir, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Deus, usa-me, Senhor, segundo o Teu querer, segundo o Teu propósito, ó Deus, neste lugar, Senhor Deus. Que não saia, Deus, da minha boca sequer uma palavra, Senhor Deus, se não for, Deus, pela Tua vontade, Deus. Assim eu te peço, Deus, nessa noite. Amém, graças a Deus. Dá um louvor de palmas para o Senhor. Pode se assentar, irmãos. Irmãos, o tema que eu dei essa mensagem nessa noite, vencendo em meio ao caos. Se nós pararmos para observar a história de Isaac, nós vemos que Deus deu a vitória para Isaac. Podemos falar que Deus abençoou grandemente Isaac. Assim como ele abençoou Abraão, que era o seu pai, Deus também fez Isaac prosperar aonde ele estava. E pelo fato dele prosperar, aonde ele vivia, causou uma certa inveja naquelas pessoas que ali ele habitava. Aquilo perturbou, quando as pessoas olhavam o crescimento de Isaac, olhavam o quanto Deus era com Isaac, aquilo perturbava os moradores daquela terra. E ele é obrigado a se retirar dali. Chegaram para ele: ó Isaac, sinto muito, mas você tem que ir embora. Não dá mais para você ficar aqui. Porque eles olhavam o que Deus estava fazendo
e invejava como Deus era com eles. E isso obrigou a Isaac a sair da sua terra. E aí então, ele se viu diante de uma situação. Para onde eu vou? O que eu faço? Qual é o caminho que eu devo tomar? E aí me veio algumas atitudes de Isaac para que nós alcançamos a nossa vitória. A primeira atitude de Isaac que me chama a atenção é que nós não podemos tomar decisões de forma precipitada. Para que nós tenhamos grandes vitórias, nós somos colocados a tomar grandes decisões. Decisões que influenciam diretamente, não só a nossa vida, mas a vida da nossa família e de outras gerações que virão através de nós. E ali Isaac precisava tomar uma decisão. Porque a Bíblia relata que havia fome naquele lugar. E a primeira atitude que Isaac tomou foi: eu vou descer para o Egito. Na hora que ele se viu diante daquela situação, ele falou: eu vou para o Egito. Ele tomou uma decisão. Mas não era a decisão que Deus queria que ele tomasse. Porque Deus mandou ele ficar lá. Todos os dias nós estamos diante de decisões que nós precisamos tomar. E ela vai determinar onde que nós vamos chegar. Tem pequenas decisões que não nos afetam, mas tem grandes decisões que afetam toda a nossa vida. Pode mudar o rumo da nossa vida. E muitas vezes nós queremos tomar decisões sem pensar. Nós agimos no impulso. Ah, não, a solução é essa. Deus falou: calma aí, não, fica onde você está. Se você está diante de uma decisão que você precisa tomar, não faça no calor da emoção. Porque se você tomar no calor da emoção, você corre um sério risco de fazer algo errado. Algo que não seja da vontade de Deus para você. E atrapalhar os planos dele na sua vida. Tome bastante cuidado. Em Provérbios 19, 21 diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que tem que prevalecer na sua vida é o propósito que Deus tem para você. Não o que você acha ser certo. Não o que você acredita que seja a melhor decisão. Porque muitas vezes nós tomamos a decisão por aparências. Ah, não, eu vou olhar por esse aqui, porque aqui parece ser o caminho melhor. Ah, não, esse é o caminho certo. Por que Isaac pensou dessa forma? Porque lá no Egito tinha um rio e tinha água. Então, eu vou para lá. Mas esse não é o propósito de Deus. E quando nós não entendemos o propósito que Deus tem em nós, muitas vezes nós agimos, tomamos decisões da maneira que não é da vontade do Senhor. Então, preste atenção naquilo que você vai, a decisão que você vai tomar. Porque não tem volta mais, tem decisões que nós tomamos que não tem volta.
E nós somos reflexo das nossas decisões. O meu presente é reflexo das coisas que eu decidi lá atrás. De como eu conduzi a minha vida para chegar até aqui. E as minhas decisões de hoje vão refletir no futuro. As suas decisões de hoje vão definir o seu futuro. E pode ser tarde, para não dá para você voltar mais. Por isso que nós temos que ter a nossa mente voltada para aquilo que Deus quer fazer. Porque eu sabendo o que Deus quer, as minhas decisões vão ser baseadas na vontade do Senhor. Então você está diante de uma decisão, não tome essa decisão precipitada. Consulte a Deus. Deus, e aí? O que o Senhor quer que eu faça? Pode ir. Não, fica aí, espera, não chegou a sua hora. Para que eu viva dentro da vontade de Deus. Então consulte a Deus. Se Ele não mandou você ir, não vai. Se Ele mandou você esperar, se Ele não falou nada, fica no lugar. Eu só posso marchar a hora que o Senhor falar para mim marchar. Eu estava esperando uma resposta de Deus e orando e buscando e falei, Deus, o Senhor tem que falar comigo. O que eu faço? Para onde que eu vou? Porque eu não quero viver nos meus planos, mas eu quero viver os planos do Senhor. E eu orando e Deus fala comigo e Deus no silêncio. Fala, Deus. E Deus se calou. Eu falei, Deus, os meus planos são esses. É esse. Se os meus planos coincidirem com os seus, beleza. Mas se não for, me mostra para onde que o Senhor quer me levar. Me mostra o que o Senhor quer fazer em mim. O que o Senhor tem para mim. E aí, terça-feira, chegou a resposta. Daquilo que eu tinha olhado em Deus. Que eu tinha colocado nas mãos dele. Falou assim, Deus, coloquei nas suas mãos. E aí Deus usou uma pessoa para falar aquilo que eu tinha falado com ele. Só eu e ele. Vai e marcha. Então é o tempo de marchar. Porque se eu fizer e não for da maneira que Deus quer, eu vou ter que recomeçar. Quantas pessoas não tomaram decisões erradas e se frustraram, se decepcionaram? Porque não soube esperar, porque não soube ouvir a voz de Deus. Deus estava falando para ir para um lado e ele estava insistindo em querer ir para o outro. Aí ele vai lá e bate a cabeça. Ah, Deus, a culpa é sua. Não, a culpa não é de Deus. A culpa foi dele que não soube esperar, não soube tomar uma decisão. Pode olhar que as maiores enrascadas que nós entramos são muitas vezes por não dar ouvido à voz de Deus, por tomar decisões sem consultar a Deus. Pode olhar, pode pegar e fazer uma retrospectiva. E você vai perceber que as decisões que você tinha que ter tomado, as que deu errado, não era para você tomar daquela forma. E aí, irmãos, porque o passado, ele nos ajuda a tomar decisões. Olha que coisa interessante. Deus tirou Isaac do lugar que ele estava.
Aí ele vira para Isaac e fala assim, ó, vai para o lugar que eu vou te mostrar. A mesma coisa que ele falou com Abraão, era a mesma coisa que ele estava falando com Isaac. Vai que eu vou te mostrar o lugar. Agora pensa bem. De novo a mesma história. Para onde que Isaac olhou? Para o passado. Opa, meu pai já tomou essa decisão. Quando Deus mandou ele sair lá da parentela dele, ele tinha ouvido o pai dele falar dessa história. Eu imagino quantas e quantas vezes Abraão não deve ter contado essa história para Isaac. Eu tiro pelo meu pai, que ele chega, às vezes eu estou com ele, ele conta a mesma história. Ah, olha, passa num lugar, eu estudei nessa escola. Aí, semana que vem, você vai com ele e passa no mesmo lugar. Ah, eu estudei nessa escola. Tinha uma moça aqui que eu namorei com ela. Tinha um negócio aqui, uma festa que aconteceu assim, assim. A mesma história. E eu imagino quantas vezes Isaac não tinha escutado essa história. Que, vamos lá, não tinha televisão na época. Ele reunia lá a família, os servos. Senta aqui, vamos conversar aqui. Olha, Deus mandou eu sair da minha parentela e andar por um caminho que eu te mostrar. Aí Isaac lembrou da história. Opa, peraí. Deus, vou fazer igual meu pai, vou obedecer. O passado, ele serve como uma escola daquilo que nós devemos e não devemos fazer. Eu pego os acertos, não, nesse caminho aqui eu acertei. Então eu posso ir nesse caminho, porque Deus já foi comigo nesse caminho. Quando ele sai, ele se vê diante de uma situação. Não tinha água para ele, nem para a família dele, nem para os servos, e nem para os animais. E aí, o que ele tinha que fazer? Procurar algum poço. Aí ele se vê entre cavar novos poços ou ir aonde que o pai dele já tinha cavado os poços. Isso significa que se ele decide cavar novos poços, ele teria um risco grande de não encontrar água. Ele poderia literalmente dar com os burros na água. E aí o que ia acontecer? Ele tinha gasto todo o seu esforço para que achasse água. E talvez não acharia. Mas aí ele foi esperto, Meu pai era um grande furador de poços. Aonde ele furava, dava água. Opa, esse poço aqui foi meu pai que furou. Está entulhado? Tá. Vamos tirar o entulho dele. O que era mais fácil para ele? Furar um novo poço ou tirar o entulho? Naquele momento era tirar o entulho dos poços que o pai dele tinha furado. E aí ele decide tirar o entulho. Aí na hora que ele tira, que ele vai lá, opa, achei água. Glória a Deus. Pastor, onde você quer chegar com isso? Tudo que nós vivemos, irmãos, é uma escola para a gente. Tudo que nós estamos caminhando é uma escola para a gente tomar as nossas decisões daqui para frente. Aonde eu errei, eu não posso errar mais. Mas aonde eu acertei, eu posso pegar aquela oportunidade para continuar acertando. Nós temos vários e vários exemplos na Bíblia do que Deus fez, dos milagres que Ele agiu.
Ele abriu o Mar Vermelho. Ele fez José governador. Ele fez o povo tomar posse da terra prometida. E podemos falar aqui, a noite inteira, de quantas coisas que Deus fez. E então eu olho para trás, e isso me fortalece a continuar buscando, a continuar lutando. Se a minha vitória não veio, se a sua vitória não veio, é porque não chegou ainda o tempo. Mas eu olho para a Bíblia e continuo acreditando que a vitória virá. Pelo que Deus já fez na minha vida, pelas orações respondidas. Quantas e quantas orações Deus já não respondeu? Qual a diferença dele responder mais uma ou não na sua vida? Mas eu continuo acreditando. Você continua acreditando que ele vai fazer. E não há circunstância. Não há nada que possa impedir o agir de Deus. Porque olha o que ele fez. Ele abriu o mar. Quantos creem que ele abriu o mar aqui? Ele pode abrir o mar na sua vida? O que Hebreus 13 fala? Que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo, ele não mudou. O Deus que agiu antigamente é o mesmo Deus que está agindo, que agiu ontem, é o que agiu hoje e o que vai agir amanhã. Só que nós temos que nos posicionar. A nossa fé, nós temos que posicionar diante da fé. Tem coisas, nesse período que eu estou em casa, que eu orei no dia que eu saí de atestado e Deus não respondeu. Passou 2 semanas, eu orei por uma coisa que eu precisava e Deus respondeu. Vai entender. Mas enquanto Ele não responder, nós continuamos buscando. Porque Ele vai dar a resposta, Ele vai dar a vitória nas suas mãos. Então continua crendo. Ele tem um plano para cada um de nós. E Ele quer usar você no plano que Ele tem para você. E você precisa dar lugar para Deus. Então continue crendo. Eu fico imaginando Moisés lá diante do mar. E agora, Senhor? Porque Deus tinha direcionado eles para aquele lugar. E agora, Senhor? Talvez você está perguntando nessa noite, e agora, Senhor? Talvez você olhe para o seu casamento e não tem saída. Talvez você olhe para a sua família e família está destruída e fala assim, Deus, não tem como o Senhor agir. Talvez você olhe para a sua vida financeira e fale assim, meu Deus, não tem como mais. Cheguei no fundo do poço. Mas é nessas horas que Deus pega você e levanta e te dá a vitória. O mar, ele começou a abrir da outra ponta. Eu fico imaginando a hora que Deus fala com Moisés, marcha. Moisés marchar para onde, Senhor? Mas Moisés ouviu a voz e obedeceu. Vou marchar. E o mar vem se abrindo, de lá para cá. Talvez você não veja, mas sinta a brisa do Senhor soprando a seu favor nessa noite. E Ele vai abrir em nome de Jesus. Jeremias 29:11 está escrito assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro.
Então creia, irmãos, porque o plano de Deus na sua vida é te fazer prosperar. O plano de Deus é fazer com que você tenha esperança. E você terá um futuro. Para que você possa testemunhar aquilo que Deus fez. E nós precisamos, irmãos, colocar isso em prática. Lá em Mateus 7 está escrito assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então que o passado sirva para você ter como referência do que você deve e o que você não deve fazer. E ali ele desentulhou os poços e achou água. Na hora que você desentulhar os seus poços, Deus vai te dar a vitória. E diante disso, irmãos, nós devemos escutar a voz de Deus. Ele queria ir para onde? Para o Egito. Que Deus falou com ele? Vai para outro lugar. Eu fico imaginando como que Deus falou isso para Isaac. Será que ela apareceu para Isaac? Será que ele mandou um anjo? Será que foi uma vozinha no interior dele lá falando assim, ó, vai para lá. Mas Deus falou e ele obedeceu. A maneira de Deus falar aos nossos corações, de Deus falar conosco, é a maneira dele. Muitas das vezes que Deus falou comigo, eu achava que era a minha voz. Deus falou, faz isso. Eu, Senhor, eu vou fazer isso, Senhor. Não tem a mínima chance. E eu ficava naquela briga assim, como se eu mesmo estivesse falando no meu ouvido. E foi do jeitinho que Deus falou que ia acontecer, aconteceu. Nós achamos, às vezes, que Deus vai aparecer de uma maneira esplendorosa. Que Ele vai aparecer uma luz e Ele vai falar conosco. Ele pode fazer isso? Pode. Ele falou com Moisés através de uma sarça. Agora, que loucura é isso? Ô irmão, se fosse eu, acho que eu saía correndo. Você imagina você no deserto, caminhando lá, cuidando das ovelhas. E aí, ele vê no meio do deserto lá uma sarça que queimava e não se consumia. Irmão, se fosse, você está doido, eu estava longe já. Ainda mais que eu sou medroso. Já estava. E aí Moisés, deixa eu ver esse negócio aqui. Aí Deus falou com ele, vai lá que eu vou libertar meu povo. Olha Samuel, está lá dormindo no quarto. E o que Deus faz? Samuel. Aí ele levanta, vai lá em Eli. Eli, você me chamou? Não. Volta para a cama, menina, vai dormir. Aí Samuel volta. Aí de novo, Samuel. Aí ele vai lá. Ô Eli, estou dormindo, você me chama. Para de gracinha. Me ajuda aí. Ô menino, você está doido? Eu não te chamei não. Volta para sua cama, vai dormir. Aí de novo. Samuel. Aí ele vai lá. Aí Eli chega para ele, faz o seguinte, olha que te chamar, fala com ele, assim, fala Senhor que o seu servo te ouve. Aí ele voltou lá no quarto, dormiu de novo, deitou de novo, e aí Deus, Samuel. Aí Deus falou com ele. Na primeira eu já tinha ido embora há muito tempo, eu falei, eu vou ficar aqui nessa casa?
Voz é essa, escutando voz? Não, vou embora. Olha para você ver como que Deus falou com José. De um sonho. Deus foi lá e colocou um sonho em José. E Deus falou. Então Deus pode falar de várias maneiras conosco. Mas o que importa é que nós estejamos sensíveis à voz de Deus. Que os nossos ouvidos, não os físicos, mas o espiritual, esteja aberto para ouvir a voz de Deus. Ele ouviu, ele obedeceu e Deus prosperou ele. Você quer vencer? Ouça a voz de Deus. Busque, tenha intimidade com Ele. Para que a hora que Ele falar, você não achar que é uma coisa da sua cabeça. Para você não ficar com medo e sair correndo. Não, não é comigo não. Mas não. Vou falar com você. Ô Senhor, fala. Estou aqui, estou esperando. Deus tem várias maneiras de falar. Esteja sensível à voz de Deus. Tenha uma intimidade para que você obedeça aquilo que Ele quer que você faça. Se você adiantar mais a Bíblia, você vai ver que depois José vai ser governador no Egito. Acontece aquilo tudo com Jacó, ele vai ser governador do Egito. Aí depois Jacó desce lá. Mas naquele momento não era o momento dele ir para lá. Era o que Deus queria que ele ficasse. Que ele fosse para outro lugar. Mas ele só conseguiu alcançar o que ele alcançou. Ele só foi abençoado. As coisas dele só foi prosperada porque ele fez segundo a vontade de Deus. Faça segundo a vontade do Senhor na sua vida. O que Ele quer? Senhor, o que você quer? O que o Senhor quer? Aí eu quero isso de você, então faz. Porque aos olhos natural, 1 Coríntios 2,14 está escrito assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tem coisas que nós vamos entender em Deus para nós alcançarmos a nossa vitória quando nós estamos ligados a Ele, porque não é pelo natural, mas é pelo Espírito. Tem muita coisa que Deus manda a gente fazer que parece loucura. Quantas e quantas coisas Deus já mandou eu fazer e eu olhava e falava assim, isso aqui é loucura. O natural falava assim, eu não vou fazer isso não. Mas o espiritual falava assim, faz. Teve coisas que eu não fiz e aconteceu como o Senhor tinha falado que ia fazer. E teve coisas que eu fiz que o Senhor tinha falado que ia fazer. Mas isso nós vamos adquirindo intimidade com Ele. Para na hora que Ele falar e saber que Ele está falando. Esses dias deitado, Deus, eu querendo uma coisa, eu falei, Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Aí eu fui separar algumas roupas para bater na máquina. E eu acabei deitando na trouxa lá. E eu parei e comecei a refletir. E Deus falou, você quer isso. Mas primeiro você tem que cuidar disso aqui primeiro. Para mim te dar o que você quer, você tem que cuidar primeiro. Do que você já tem. Para você ganhar mais. E aí eu entendi o que Deus queria. Uma coisa tão tranquila.
Deus fala, Deus continua falando. Então, tira um tempo para você falar com Deus. Tira um tempo para você. Nós colocamos as nossas orações, as nossas súplicas diante dele. Mas para escutar ele. Porque ele vai alinhar o propósito dele com o seu. Aí quando ele fizer isso, você vai ver o quanto é bom receber a vitória. E ouvir a voz, irmãos, nos traz a outra questão, que é a obediência. As nossas vitórias só vai acontecendo depois que nós passamos a obedecer aquilo que ele falou. Para mim subir de nível, eu preciso concluir o nível que eu estou. É como no videogame que tem as fases que a pessoa vai passando. Ele só passa depois que ele concluiu aquelas metas que ele tinha que concluir. Aí ele vai para a próxima fase. E é assim a nossa vida com Deus. Nós só avançamos na nossa vitória a partir do momento que nós concluímos o primeiro nível que ele nos deu para concluir. Então, se eu quero vencer, e se tem os níveis, ele mandou eu obedecer nisso. Então, eu tenho que obedecer nisso aqui. Concluí, agora eu vou para o próximo nível. Eu obedeci, eu vou para o próximo nível. Então, para ele fazer na nossa vida, nós temos que estar atento ao que ele está falando, mas também obedecer. Não adianta nada ele falar, olha, eu vou fazer isso aqui na sua vida. Mas para mim fazer isso na sua vida, você tem que fazer isso. Se eu não fizer, eu vou ficar estagnado. Então é ouvir e obedecer. Ouvir e praticar. Eu recebo a instrução e o prêmio da instrução é esse, então eu tenho que obedecer para que você receba a sua vitória. Então, se Deus liberou uma palavra para você, se Deus usou alguma maneira para te falar, para você fazer algo, para que você seja abençoado, faça. Porque enquanto você não fizer, você vai ficar estagnado, você vai ficar parado. Eu concluí, agora Deus tem outro nível para você. Então, obedeça. Você já imaginou você ir no médico, você está doente, você vai no médico, recebe uma receita, e você chega na sua casa, embola e joga fora. Vai resolver? É assim a nossa vida espiritual. É assim a nossa vida com Deus. Eu oro. Aí eu venho no culto, Deus responde. Quantas e quantas vezes alguém que subiu aqui para pregar e Deus não respondeu uma oração que você saiu de casa. Você orou e falou assim, Deus, eu preciso disso. Aí o Senhor, para você conquistar isso, você tem que fazer isso. Ou então alguém falou com você. Ou então você ouviu a voz de Deus. Ou você leu na Bíblia. Recebe a instrução e coloca em prática. Aí, você vai vencer. É simples. Tudo que os homens que foram abençoados na Bíblia foi obediência. Abraão, Isaac, Moisés, Davi, Jesus.
Paulo e tantos outros. Eles receberam a instrução e obedeceram. Então obedeça. Vai doer? Vai. Porque muitas vezes, igual eu falei no início, nós queremos o que é mais fácil. Qual que era mais fácil para o povo? Seguir o caminho da estrada lá em Moisés, diante do Mar Vermelho. Ou ir para o mar. Qual que era mais fácil? Era a estrada. Mas por que Deus mandou eles para o mar? Primeiro, para eles não quererem voltar. Porque Deus sabia das dificuldades que iriam. E se eles fossem pela estrada, eles iam querer voltar. E segundo, o faraó também foi atrás dele. Qual seria mais fácil de alcançar? Se eles vão para a estrada, não seria fácil eles alcançar eles? E arrumar uma batalha lá, uma briga? E aí o que Deus fez? Lançou para o mar. E obedecer é isso. É você de olhos fechados. Senhor, faz. Me fala que eu vou fazer. E faz. Porque a vitória vai vir sobre a sua vida. E devemos também, irmãos, persistir para alcançar a vitória. Quando Isaac furou o primeiro poço, deu água, que lá deu água para a família, para os servos, para os animais. Veio um pessoal e falou assim, olha, dá licença daqui que esse poço é nosso. Aí para ele não contender, ele falou assim, beleza, é seus? É, então tchau. Pegou os negócios dele e foi. Aí chegou no segundo poço, a mesma coisa. Foi lá, desentulhou, brotou água. Aí chega, dá licença aí que esse poço é nosso. É nosso? É seus? É. Então, valeu, pode ficar com ele. Foi para o terceiro. Aí lá de novo, ele tirou os entulhos e ficou ali. Você sabe isso? O que isso nos ensina? A sermos persistentes. Quantas pessoas não param na primeira dificuldade? No primeiro problema? Na primeira luta? Na primeira adversidade? Você imagina Isaac chegando lá e falando assim, ó Deus, está vendo? O Senhor mandou eu saí, eu caminhei, cheguei até aqui. Mas agora, olha o que o pessoal está fazendo comigo. Vou desistir do negócio, vou ficar quieto. Não, ele foi para o segundo, ele foi para o terceiro. Se não deu certo hoje, persista. Se é da vontade de Deus que você alcance, persista. Lute. Não desista na primeira dificuldade. Não desista diante das lutas. Quantos não foram abençoados porque não desistiram? Imagina lá José, foi jogado lá no calabouço, lá na prisão. Ele devia falar assim, agora chegou, não aguento mais. Fui vendido como escravo, meus irmãos me humilharam, fui preso injustamente. Não dá mais, cansou. Cansei. Não, ele permaneceu firme. Até o dia que o Senhor deu a vitória para ele. Não desista. Se Deus mandou você ir, você está obedecendo a palavra que Ele mandou você. Continue. Até chegar o dia da sua vitória. Porque Ele tem vitória para cada um de nós aqui.
Você sabe o que veio na minha mente aqui? A primeira vez que eu preguei. Eu fazia ITQ, e aí a pessoa me chamou para pregar. E eu olhei e falei assim, meu sonho era pregar. Estava fazendo ITQ e nunca tinha pregado. Aí ele falou assim, você prega para mulheres? Eu falei assim, nunca tinha pregado. Prego para homem, para mulher, para criança, para jovem, para adolescente. Quem tiver. Falei assim, então vai lá pregar na minha igreja. Aí eu fui, preparei o esboço, anotei tudo que eu tinha que falar e cheguei lá. 5 folhas de caderno. 5 minutos. Eu não sabia o que falava. Falei, Deus, me ajuda. E aí eu parei e falei assim, Deus, esse negócio não é para mim. Eu desisto. Nunca tinha, a primeira vez. Eu já desisti logo de primeira. E fui embora chorando para casa. Chorava assim copiosamente, porque aquilo era como se fosse um banho de água fria assim. E aí eu cheguei em casa e falei assim, Deus, eu desisti. Mas se o Senhor está nesse negócio mesmo, fala comigo, na tua palavra. E aí eu abri a Bíblia. E Deus falou comigo. Eu queria desistir, eu queria parar. Mas Deus me fortaleceu para continuar. E nessa noite, eu quero que o Senhor te fortaleça nessa noite. Para você não parar. Talvez você tenha olhado para situações. Senhor, eu não aguento mais, eu vou desistir. Eu vou largar tudo, eu vou parar. Irmão, não desiste. Quando você estiver com a sua bênção na mão, quando você estiver com a sua vitória na mão, você vai dizer, valeu a pena não ter desistido. E eu olho, irmão, eu falo, valeu a pena não ter desistido. E eu sei que Deus ainda vai fazer muito na sua vida. Todos vão ver o que Deus vai fazer. Você dará testemunho daquilo que Deus fez. E para concluir, irmãos, a nossa vitória não está em lugares, mas sim em Deus. Quando nós passamos a ter uma vida com Deus, irmãos, não é na empresa, não é em casa, não é você mudando ou não de casa, porque a bênção vai estar em você. A bênção está em você. Tenha certeza disso. Quando você tem essa certeza, você se prepara para receber a bênção que Deus tem para você. A vitória que Deus tem para você. Creia na sua vitória. Creia. Ela vai chegar em nome de Jesus. Eu quero profetizar na sua vida. Ela vai chegar na sua vida. Fala com seu irmão aí. Fala assim, ela vai chegar na sua vida. E vai ser tão abundante que as pessoas vão olhar e falar assim, como que foi isso? Você vai falar, foi Deus que fez. Permaneça firme em nome de Jesus. Amém? Dá um louvor de palmas para o Senhor nessa noite. Espero que Deus tenha falado ao seu coração nessa noite.